Oi, produção! Já estamos ao vivo? Produção, nem me avisa. E chegou, hein? Quarta-feira, 12 horas, é dia de mais um episódio do nosso projeto. Oxe, que danado é isso? Tudo bem com vocês? Excelente. Como é o primeiro do ano, deixa eu fazer aqui as honras e desejar um feliz ano novo para todo mundo, né? A chegada de um novo ano é sempre a possibilidade, a perspectiva da gente fazer algo diferente, da gente mudar, da gente ajustar algo nas nossas vidas para que efetivamente aquele objetivo ou aqueles propósitos eles sejam atingidos. Então, desde já, eu desejo um feliz ano novo para todo mundo. Deixa eu me apresentar para quem está chegando, né? Muito prazer, meu nome é Diego Tiburcio e eu serei eita, a palavra fugiu. Eu vou conduzir, melhor dizendo, o nosso projeto hoje. Para a gente conversar sobre um assunto que é bem interessante, mas antes de falar especificamente do assunto, deixa eu explicar para quem está chegando agora, quem está chegando hoje, o que danado é hoje, que danado é isso. Isso é um projeto que foi desenvolvido aqui por nós da Office, que tem um objetivo, trazer um assunto que esteja em voga, um assunto que causa ainda muita dúvida, muita discussão, e discutir esse assunto sempre a partir da visão do cara, ou da pessoa, ou da mulher que é referência nesse assunto, para que a gente possa discutir e dialogar tudo e exaurir todas as dúvidas, digamos assim, que existem em relação à temática proposta. E hoje, obviamente, não vai ser diferente. O tema que a gente bolou aqui é um tema que eu gostei bastante, né? É possível ser feliz trabalhando com contabilidade? E eu posso provar. Eita, será? Será que contabilidade, que geralmente é associada àquela questão burocrática, muito papel, muito procedimento, muita declaração, muito imposto a pagar, será que é possível trabalhar com contabilidade e ser feliz? Não sei. Pela convidada da gente hoje, eu acredito que a resposta é sim, mas é lógico que eu vou trocar uma ideia com ela a respeito desse tema. Hoje a gente vai conversar com Carol Pellegrini. Pois é, contadora, pós-graduada em Finanças e Controladoria pela USP, né? E lá na bio do seu perfil do Instagram, ela traz como um dos seus objetivos, ou uma das suas metas, descomplicar a contabilidade e as finanças. Será que é possível a gente descomplicar contabilidade e finança? Como eu disse, quando a gente fala ouvir contabilidade, a gente já associa a algo burocrático, a algo travado, a algo difícil, mas será que ela consegue de fato descomplicar essa contabilidade e essas finanças? Então, chega de blá blá blá, vamos chamar efetivamente quem interessa, que é a Carol, para a gente trocar uma ideia. A produção vai me ajudar aqui em 1, em 2, em 3. Vamos lá. Chegamos, hein? E aí, Diego? Boa tarde, Carol. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo excelente. Melhor agora conversando com você. E aí eu preciso confessar uma coisa. Diga. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente quando a produção confirmou que você tinha aceitado o nosso convite, porque por inúmeras vezes lá atrás, quando a gente começou a enveredar nessa questão das redes sociais, seja no Instagram, seja no TikTok, por inúmeras vezes a gente tomou você como referência, né? O que você produziu, o seu conteúdo, muitas vezes serviu de norteador para a gente produzir algo também por aqui e enveredar por essa área. Então, desde já, eu agradeço pela tua atenção. Ai, legal. Fico muito feliz de saber isso. Muito obrigada mesmo. Mas aí a gente vai na questão. É possível ser feliz com contabilidade, né? Isso. É possível ser feliz com contabilidade? Meu Deus, quando a gente pensa em SPED, imposto de renda, obrigações acessórias, será que de fato é possível ser feliz com contabilidade, Carol? Eu acredito que é possível, né? Você acredita que é possível?
Eu também acredito, hein? Eu também acredito. Os dois. Eu acho que, na verdade, assim, é possível ser isso com todas as profissões, né? Desde que a gente consiga encontrar um objetivo e um foco nisso. O que eu reparei que na faculdade era muito difícil, e o que as pessoas que me seguem relatam, os estudantes, é muito difícil encontrar, tipo assim, qual que é o seu objetivo na faculdade diferente, né? A prática da teoria são coisas completamente diferentes, é um mundo novo. Então, quando você está na faculdade, às vezes você fica perdido se você realmente quer ir. Na faculdade mesmo, eu pensei em várias vezes, porque é um assunto muito maçante, são coisas muito diferentes que sim, você tem que fazer na mão. E óbvio que é importante aprender como faz rescisão na mão, olerite na mão, porque senão você vai colocar o sistema, não vai saber consertar o sistema depois. Mas a prática é muito mais gostosa, né? Muito mais fácil. Você está estudando e você está meio nessa, termino ou não termino, faço ou não faço, continua, porque eu garanto que é muito mais, vai melhorando, né, com o tempo. Se engana que a faculdade de contabilidade você só pode ser contador, né? Você tem que ficar trabalhando com conta, porque a gente associa muito, né? Contabilidade à conta. Eu mesmo sou péssima em matemática. Me pede 25, 40 de cabeça. Eu vou pegar a calculadora, que acaba virando. Então, a gente tem muitas essas impressões, assim, que ficam na faculdade, que dá um pouco de medo mesmo. Mas aí, quando você começa a entrar no mundo, não é bem assim. E existem 1 milhão de jeitos de você se integrar na profissão. Você não precisa ser só contador. Você pode ser um mentor, você pode fazer uma contabilidade consultiva, você pode ser várias coisas, né? Pode tanger para o lado de finanças, sem contar que é um lugar, um ambiente que tem muito emprego, assim, né? Porque independente se você, é o que eu sempre falo, independente se você tem uma floricultura ou uma transportadora de caminhão, você vai precisar fazer, vai precisar ter a sua contabilidade em dia. Então, dá para você fazer concurso, dá para você trabalhar em banco. Então, é uma profissão muito legal que te abre um leque muito grande de opções para você conseguir escolher o que você quer. E aí, dessa forma, você vai acabar encontrando felicidade em algum desses. Exatamente. Você falou um ponto interessantíssimo que traz muita discussão ainda em relação aos cursos superiores de ciências contábeis. Não é? Hoje, os cursos, por mais que eles já tenham sido ajustados e moldados, eles ainda não conseguem formar um profissional que efetivamente esteja adaptado a essa nova era da contabilidade que a gente tá vivendo, né? Que além das questões técnicas, exige hoje do contador muitas outras habilidades, né? A questão de lidar bem com as redes sociais, a questão da comunicação assertiva, vendas, finanças, gestão. Muitas vezes a gente não se depara com isso na faculdade. Eu costumo dizer que faculdade de ciências contábeis é igual a autoescola. Não ensina a dirigir, ela ensina a passar na prova do Detran, ou seja, ela ensina você a passar na prova do CRC. Exercer a contabilidade no dia a dia, como você colocou muito bem, é algo muito além do que a gente vê na faculdade, como você também colocou muito bem. Não se desesperem, né? Se vocês estão titubeando aí, estão pensando em desistir, não desistam, se formem, tirem o CRC e aí, quando efetivamente tiver toda essa bagagem técnica na mão, se lança no mercado no sentido de ir sentindo qual a melhor, em que vibe você se encaixa melhor para que aí sim você possa definir e de que forma a contabilidade poderá te fazer feliz, né? Eu acho que você já encontrou o seu norte, eu de alguma forma também já encontrei o meu, então já temos duas pessoas que podem afirmar categoricamente que são sim felizes trabalhando com contabilidade. Mas dentro dessa questão da felicidade, eu quero te fazer uma pergunta. Quem que acompanha nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, sabe que uma das principais características, a característica mais marcante do teu conteúdo é o bom humor, sem sombra de dúvida, né? E aí a pergunta que me surge é: em que momento você teve um insight, você teve a percepção de que tratar contabilidade, que geralmente é associada a algo chato, maçante, enfadonho, a partir de uma perspectiva mais bem-humorada, poderia dar liga e chegar a esse resultado que você tem hoje? Eu vou contar um pouco da minha história. Por favor.
O meu pai e meu avô são contadores, então eu trabalho há 14 anos. Era um assunto recorrente nas nossas mesas quando a gente se reunia, contabilidade e tal. Meu marido, ele fala, nossa, vocês vão comer, vocês falam de imposto de renda. Acaba sendo uma... Normal, normal. Então, eu vivi ali sempre nesse mundo de contabilidade. Quando chegou a eu estava escolher a faculdade, eu tinha uma certeza na minha vida. Eu não queria contabilidade. Sério? Certeza que eu tinha. Eu queria muito fazer publicidade e propaganda, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e muito criativa, sempre foi um dos meus pontos fortes esse. Então, eu sempre gostei dessas coisas assim, mais voltada para arte. Então, esse era o meu objetivo. Só que como a faculdade na época de publicidade e propaganda era muito cara, o meu pai falou: começa administração, contábeis ou alguma coisa assim, para você não perder o ritmo de estudar. E aí eu comecei, e aí eu não parei mais, porque eu adorei, eu me encontrei, eu sempre gostei muito de negócios e eu vi uma oportunidade ali, né, para crescer. E quando eu terminei a faculdade, eu falei, tá, e agora, né? Todo mundo tem isso, né? Beleza, formei, mas e agora? O que eu arrumo da minha vida? E aí foi quando eu comecei a trabalhar efetivamente com os meus clientes. E eu via que a contabilidade que meu pai fazia e a contabilidade que o meu avô fazia, não é uma contabilidade que tem hoje em dia, que é aquela contabilidade mais rústica, sabe? Aquela contabilidade que você manda o imposto e um beijo, vai com Deus. Então eu vi que isso não vendia mais, já não se fazia. Vou começar a puxar tal. E foi dessa maneira. O jeito que eu faço o conteúdo é o jeito que eu entendo, né? Porque eu tento sempre trazer de uma forma leve um assunto que acaba complexo e complicado. Então eu falei, por que não, né, mais esse assunto uma coisa para que não contadores me entendam, mas para que pessoas me entendam, para que empresários me entendam. E aí foi quando eu comecei a fazer conteúdos mais engraçados, assim, TikTok. Para minha surpresa, quando teve um boom, assim, que eu comecei a ter vários e acabaram ficando comigo justamente por quem eu sou, por ser engraçada, por falar desse jeito mais tranquilo, por não ser a ferro e fogo. E eu acredito que hoje eu já tive algum, será que eu tô dando uma profissão de um jeito muito assim? Mas eu vi que na verdade é que vende, é a pessoa se conectar com a minha linguagem que eu tô falando. Então, muito melhor do que você falar foi bonito, é você falar que entenda, né? Então, foi onde eu comecei. Aí, eu fiz um vídeo para o TikTok, foi o primeiro. Aí, assim, me explodiu. Aí, eu falei, tá certo. Aí, foi. Foi embora. Excelente. E te ouvindo falar, na verdade, quando você conta a sua história, faz sentido para mim quando você disse que a tua primeira ideia, a tua primeira opção de curso era marketing, era publicidade, porque você tinha uma desenvoltura em relação a isso, né? E aí faz todo sentido para mim o teu sucesso e a forma como você conduz e produz os teus conteúdos, porque está dentro daquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? A gente hoje vivencia uma nova era da contabilidade. Que naquele momento que você fez a sua análise, o seu avô e o seu pai, eles eram muito bons do ponto de vista técnico, mas hoje o mercado contábil exige muito mais, ou passou a exigir muito mais do que técnica. E aí você já tinha essa aptidão, automaticamente teve que desenvolver mais para tentar ajustar e aí interagir de uma maneira, uma comunicação mais assertiva com o teu público, né? Ou seja, o público não quer ouvir jargões técnicos ou algo burocrático. Ele quer entender daquilo que efetivamente ele precisa entender, mas de maneira mais leve, de maneira mais solta, de maneira mais objetiva, para que ele possa, de fato, absorver aquele conhecimento. E eu acredito também que o entender de marketing é algo que hoje todo mundo precisa, né? Não é só quem faz, não é só quem tem agência de publicidade. É uma coisa que se você quer ser empresário, uma hora ou outra você vai precisar entender que o marketing está direto ligado à publicidade. Foi uma coisa. Eu lembro que uma das da minha pós-graduação
graduação, o meu professor entrou na sala e ele disse exatamente essa frase: se você ainda não entendeu que marketing é completamente ligado à contabilidade, você pode sair da sala. Porque no fim é isso que manda, é o quanto que os seus clientes vão te ver, é o quanto que você vai vender, né? Então, eu acho que se você é contador ou se você qualquer coisa, entenda de marketing. Porque hoje ninguém mais vai na lista de revista, né? Vai no Instagram, vai no TikTok. Então, Isso. os pilares assim para o negócio crescer. Isso. E hoje a gente tem uma referência, quando a gente fala de marketing digital dentro do mercado contábil, que é o Anderson Fernandes, mas lá atrás ele foi tido como louco, né? Ele foi tido como um cara que, porque o cara faz contabilidade e ele entende que marketing é algo extremamente relevante para que efetivamente ele possa desenvolver essa área contábil. E hoje ele é uma referência, hoje ele é uma realidade dentro do segmento contábil, assim como os outros, né? Com vendas. Você não conseguir vender dentro do seu escritório contábil, você efetivamente está perdido. E existe uma ligação muito próxima entre marketing e o teu processo de vendas. Finanças, que é a tua especialização. Se você não for um bom gestor do ponto de vista de finanças do teu negócio, você está afadado a ter problemas a curto e médio prazo. Um bom gestor de pessoas também, né? Já que as empresas também são principalmente constituídas por pessoas. Se você não tiver essa habilidade de gerir muito bem essas pessoas, você também pode ter problemas a curto e médio prazo. E dentro disso que você está falando, Carol, pelo menos eu entendo dessa forma, não é simplesmente fazer um vídeo engraçado ou uma dancinha no TikTok que necessariamente você vai obter o resultado esperado dentro do segmento contábil. Não, ela mesma, na fala dela, por inúmeras vezes, disse que testou, né? É importante que efetivamente você sinta de que forma o seu público-alvo vai interagir com você em relação àquele conteúdo que você está ofertando, né? Ser bom, bem-humorado, o humor marcante, é algo sempre positivo, né? Os próprios líderes, os gestores em liderança dizem isso. Você tem um bom humor, já é um ponto positivo para que você possa resolver problemas, porém, é interessante você sempre sentir de que forma esse público vai interagir com você para que você possa ir moldando o seu conteúdo e, por consequência, tenha um resultado melhor e maior ainda. Com certeza. Aproveitando a época do ano que a gente tá vivenciando, que é uma época mágica, né? A gente passou a época mágica 1, que eu costumo dizer, que são as festividades no final do ano, né? Onde tudo é possível, as pessoas estão mais suscetíveis e abertas a mudanças e sempre fazem esse planejamento, esses objetivos, essas metas para o ano que entra, né? E é óbvio que eu, diante de uma pessoa que tem pós-graduação em finanças, não poderia deixar de pedir dicas, sugestões, o que é que a pessoa tem que ter em mente para que efetivamente possa fazer um planejamento financeiro matador em 2023, alcançar todos os seus objetivos traçados. Bom, eu acho que a maior dica que eu posso dar é que, assim, quando a gente pensa em organização financeira, as pessoas às vezes pensam em economizar, não gastar dinheiro, não sei o quê, e eu acho que vai, claro, é muito isso, mas eu acho que vai muito além disso. Então, ter uma boa gestão financeira da sua vida pessoal não é só você não gastar dinheiro, é você, primeiro, saber como gastar dinheiro e depois saber ganhar mais dinheiro. É claro, é muito possível que você ganhe seus R$ 1.000 e tal e consiga guardar uma quantia boa, né? Para que você consiga investir e tudo mais. Mas é muito difícil que você consiga ter uma vida plena e feliz com todas as coisas que você está ganhando R$ 1.000, não é? Então, assim, por isso que eu sempre faça metas. Então, tudo bem. O que importa para mim é para roupa. Cada um tem um processo que importa mais. Eu falo, não tira da família as minhas comprinhas de roupa. E eu falo, tudo bem, porque no final o dinheiro ele tá aí para isso, é para a gente viver também, né? Para a gente fazer o que a gente fazer o que a gente ama, mas é óbvio que um balanço na vida tem um balanço. Então, assim, você gosta de roupa, você gosta de viajar, excelente. Só que você não precisa gastar tudo com isso. Guarde uma quantia, né? Separe montantes. Então, eu vou usar o quê? 15% do meu salário, não, né? Do que resta depois de pagar as contas, para eu gastar com
uma saída ou para gastar com uma roupa. Então, fazer essas caixinhas que eu chamo, né, do que você vai gastar com o quê, é muito importante. Mais importante ainda é você ter uma caixinha para investir o seu dinheiro. E é um assunto que ganhou muita força nos últimos tempos, mas eu vejo que tipo, tem muita gente que sabe, mas tem que investir mesmo em fundos imobiliários, na bolsa de valores, investir no exterior, investir até mesmo em renda fixa, né, para perfis conservadores. Então, acho que essas são as 3 dicas que eu mais daria. Saiba ganhar dinheiro, saiba gastar e estude um pouco sobre investimento também, porque que vai fazer com que o seu patrimônio cresça no futuro. Perfeito. Você te ouvindo, eu me lembrei da minha sócia e digníssima esposa, que diz que trabalha por amor, mas que também não vive no mundo de Alice no País das Maravilhas. Ou seja, trabalha por amor, mas que efetivamente você tem que ter um retorno financeiro daquilo, né? Para que efetivamente você possa fazer o que você gosta, ou comprar, ou adquirir aquilo que efetivamente lhe faz bem. Mas na tua fala eu achei interessante que economizar não significa deixar de comprar as coisas que a gente gosta. Economizar significa você pensar, analisar, direcionar de maneira assertiva para que você possa ter tudo aquilo que efetivamente você deseja, sem ter gastos aleatórios ou que possam comprometer todo o teu planejamento financeiro. E a outra coisa que você mencionou que é extremamente importante, não é apenas poupar, é poupar barra investir, né? E aí a gente de fato teve um boom nesses últimos anos em relação a pessoas que se lançaram nesses mercados de bolsa de valores, né? Daqui 10 anos ou 20 anos atrás, quando a gente falava em bolsa de valores, a gente sempre lembrava ou daquela loucura dos pregões, aqueles caras engravatados com aquele telefone gritando sem saber o que efetivamente estava acontecendo, ou um grande figurão, um grande executivo, né? Com paletó, gravata, uma maleta bonita, que esses eram de fato os investidores e essa realidade mudou por completo. Hoje, o cara lá de esquina, ele tem condições de investir de alguma forma o que ele tem e é importante você ter conhecimento sobre aquilo que efetivamente investe para que você possa ter o melhor retorno possível. E aí me ocorreu uma situação, a gente está discutindo sobre um segmento de negócio da contabilidade, né? A assessoria que pode ser dada em relação a esses possíveis investidores. Diga-se de passagem que esse imposto de renda de investidor é uma loucura, viu? Aqueles day trade, swing trade, é uma loucura para que você possa organizar aquilo do ponto de vista do imposto de renda. Mas aí me surgiu uma outra pergunta. Analisando lá teu Instagram, eu vi que você fala dos mais variados assuntos, ou seja, você fala de questões técnicas, ou seja, como abrir uma empresa, o meio que tem que se preocupar, o que é goodwill, enfim, são questões técnicas, mas também fala de questões comportamentais, como, por exemplo, liderança, uma boa gestão de pessoas, uma boa gestão de finanças. De que maneira você estrutura ou programa esses teus conteúdos? De que maneira você pensa esses teus conteúdos? Na verdade, assim, eu acredito que, como eu falei, né, dos pilares, eu acho que você saber lidar com pessoas, saber conversar, é um dos outros pilares que você precisa ter. Então, assim, não tem como a gente falar sobre finanças e sobre investimento sem falar sobre finanças comportamentais, por exemplo, que é algo que, voltando no primeiro tema, verdade, eu nem sabia o que era, tanto que eu tentei fazer o meu TCC sobre finanças comportamentais na faculdade, e uma professora olhou para mim e falou, mas então, assim, para você ver que existe pouco conhecimento disso. Mas quando eu fui para a pós-graduação, foi um assunto que foi muito tratado. Por quê? Nas finanças comportamentais, ela vai influenciar em como que você entende o dinheiro hoje, né? Como que o dinheiro, ele te molda. As situações que você viveu com ele durante a infância moldam o pensamento que você tem sobre dinheiro hoje. Então, por exemplo, tem muitos que falam às vezes, eu não consegui ter nada na minha infância, série de motivos, e aí hoje uma impulsividade em comprar absurda. Eu quero compra, eu quero dar um jeito. Porque foi tão escasso na infância que eu penso, eu vou dar um jeito, entendeu? Assim, eu acredito que um assunto vai puxando o outro. E é onde eu vou ter ideias. Às vezes eu posto uma coisa e eu falo, mas daqui a gente tem que pensar nisso daqui também. E aí eu vou fazendo ligações para conseguir postar tudo e para conseguir levar esse entendimento
pessoas também, né? Que não é, tipo, entender um assunto, isso não adianta entender só sobre contabilidade. É como você hoje exige muito mais do que você saber fazer ou uma folha de pagamento. Então, hoje exige você ter mais esse conhecimento, não só para ser contador, mas para ter uma empresa. Meu público, ele, é óbvio, é para contadores. Hoje eu tenho muito público que é mais dessa área, mas também é para... E o foco é, de fato, formar empresários e tenham essa noção de estruturação de empresa para que eles possam alavancar. E eu acho que os posts que eu faço, eles, respondendo sua pergunta, eu vou puxando um do outro para conseguir conectar tudo e fazer com que as pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento que às vezes não é passado por uma faculdade. Perfeito. Eu te fiz essa pergunta porque hoje está muito na moda você nichar, né? Você ser um especialista num segmento específico, nichado da contabilidade, né? Mas dentro da tua construção, eu percebi que faz todo um sentido. Ou seja, existe uma questão técnica, mas para que você efetivamente possa pôr na prática aquela questão técnica, isso vai existir de maneira prévia, vai exigir de maneira prévia uma questão comportamental, né? Eu acho que é uma questão que a gente se depara muito. Você falou, não, eu preciso formar um empresariado. Isso também é uma característica da nova contabilidade, né? Antigamente, eu não sei se o seu avô ou o seu pai pode reforçar isso, mas a gente era muito refém do cliente, né? O cliente ameaçava que iria sair, a gente se sujeitava a determinadas situações, sempre no sentido de atender o cliente da forma como ele queria ou da maneira como ele exigia. E hoje essa relação cliente-contador mudou de maneira gritante, né? Por quê? Porque o próprio contador ele se propõe a formar esse cliente. Não é todo tipo de cliente que efetivamente vai se adequar à forma como o escritório de Carol funciona ou a forma como a Office funciona. Ou seja, o contador está numa outra posição hoje. Primeiro de formar, de estruturar, de conduzir esse cliente da melhor maneira possível, mas também tem a posição de que se porventura ele não se enquadrar no teu modelo de negócio, você de alguma forma também pode se posicionar e levar esse cliente para um outro caminho. Então é interessantíssimo também esse processo de formação. Carol, para mim... Oi, desculpa, pode falar. Uma coisa que eu acho importante, até como dica, não sei se às vezes tem algum estudante aqui que está e uma coisa que eu vejo que vocês fazem muito, uma coisa que eu também faço muito, que é botar a cara. Mesmo que eu falo, botar a cara. Porque o cliente, pessoas se conectam com pessoas, né? Exatamente. Empresas. Então é muito terem uma imagem a quem dá para conseguir ter contato mais direto, né? Eu percebi porque antes do meu Instagram não era apresentadora Carol, era a Audicom, que era a empresa que eu e não tinha engajamento como tem hoje, porque eu não botava minha cara. Então, eu acho que isso é uma coisa que vocês notar, né, a diferença. Gente, bota a cara. Perfeito. E você, acho que nas tuas publicações você fala disso. Você fala, em resumo, a empresa é formada por 3 pilares, digamos assim. Você tem a questão da tecnologia, né? Quando você fala de automatização, é preciso você implementar processos automatizados para que o contador, de fato, ele possa se preocupar com aquilo que efetivamente é relevante. Você tem que ter processos muito bem definidos, né? Para que tudo funcione com você estando ou não presente na operação. Eu não sei nem como é que é você, se você é equipe, ou seja, você está inserida na operação, se você já tem uma equipe que consegue delegar, mas é importante que você tenha processos bem definidos. E por último, pessoas, né? Como você colocou muito bem, toda empresa é formada por pessoas e muitas vezes a gente se depara, por exemplo, com um processo de venda. Você tem aqueles robôs, né, que falam automaticamente e não cria essa interação, não cria esse vínculo e muitas vezes você não consegue fechar um negócio ou estabelecer uma relação mais próxima com aquele cliente. Então é importante que se estabeleça essa questão da cara para bater, né, como se diz aquela expressão popular. Carol, para mim ficou claro que é possível, e mais do que possível, ser feliz trabalhando com contabilidade. E quando eu conversei com você, que eu já te acompanhava antes, eu já tinha isso como uma certeza absoluta.
Mas você, para esses possíveis estudantes de contabilidade que ainda estão titubeando, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, não vou ser feliz, vou ser muito feliz. Qual o conselho, qual é a dica de ouro que efetivamente Carol, que já tem uma certa projeção na área, poderia dar para eles? Eu acho que, seguindo o que eu te falei, né, da dificuldade, às vezes, de se encontrar, é difícil em várias áreas, né? Não ficar focada somente no, meu Deus, eu preciso ser contador, eu preciso saber fazer folha, não sei o quê. Não. Veja o que você gosta. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma área que foi, por exemplo, finanças comportamentais, que às vezes vai te dar um boom e falar isso, eu posso ser feliz sendo contador em mil áreas. Entendeu? Eu acho que esse é o maior conselho. Não fique preso só ao que a faculdade te ensina. Explore outros assuntos que você consiga encontrar, de fato, o seu propósito de vida. Deixa eu aproveitar, antes de encerrar, ter uma dúvida minha, de contador para contador. A gente também atende todo o Brasil. E eu queria ter uma dúvida. Você está de São Paulo, né? Por que a JUSESP, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, é tão resistente a migrar para essa questão digital? Eu vi uma postagem sua em relação a vários papéis que você tem que protocolar, e eu recentemente me deparei com isso. Eu tive que mandar pelos correios para que eles pudessem receber. Por que a JUSESP é tão resistente em relação a essa migração para o digital? Olha, eu sinceramente não sei. Também, uma dor de cabeça nova a cada dia que passa. Isso. Não sei se é por... lá em São Paulo, de São Paulo, capital interior de Certo. cidade que chama Sertão. Lá em São Paulo é muito mais fácil fazer isso, você consegue fazer tudo online. Mas aqui, quando você vem do interior, sai da capital, já não tem que falar. Não é você cobram uma taxa, né? Então eu acho que é isso, né? Óbvio. Mas é muito difícil. A ajuda a gente. Pois é, exatamente. Deram exigências no meu processo porque eles são muito chatos. E aí o que acontece? Você manda o documento para um, enxerga um, aí não volta para a pessoa, volta para outro auditor, aí ele acha outra exigência e aí fica numa coisa, num loop eterno. Dias para trás deram exigência em um processo meu porque eu mandei cliente certo no papel. Você acha que precisa disso? Olha, eu fiquei revoltada. Não sei responder essa pergunta. Tomara que eles se solidarizem, né, pelo computador, mudem logo para esse digital aí, que é muito mais fácil. Eu abro empresas em vários lugares também. Eu vou afirmar com certeza. Isso. Juscelio, ajuda a gente. Né? A gente está tentando produzir conteúdo, a gente está tentando mudar a mentalidade do empresariado brasileiro. A gente não pode estar se preocupando com reconhecimento de firma nem autenticação do documento, pelo amor de Deus. Ajuda a gente. Ajuda. Carol, gratidão. Gratidão é a palavra que resume o nosso encontro. Agradeço pela tua disponibilidade de tempo, por todo o conhecimento e insights que você trouxe para a gente aqui na nossa conversa. De fato, gratidão. Muito obrigada, Diego. Eu adorei estar com vocês. Vocês são muito queridos. Adorei saber que vocês acabam se inspirando em mim em alguns vídeos. Sim, tenho certeza disso. E nos vemos, vamos crescer juntos. Estamos aí para qualquer coisa. Faremos mais lives, se Deus quiser. A gente vai. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.